Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 16 de março. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal decide que processo do deputado André Correia será enviado à Justiça Eleitoral. O parlamentar foi denunciado por organização criminosa e corrupção passiva na Operação Furna da Onça. Esse é um destaque da edição de hoje. Você vai ver também. Plenário do STF vai julgar a ação do PSB contra a perda de direitos políticos por improbidade administrativa. Ministro Luiz Roberto Barroso aprova parcialmente plano do governo federal para conter a pandemia entre os indígenas. E ainda as homenagens aos 15 anos do ministro Ricardo Lewandowski como integrante da Suprema Corte. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu enviar para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro o processo do deputado estadual André Correia. O parlamentar foi denunciado por organização criminosa e por 39 atos de corrupção passiva na Operação Furna da Onça. O deputado estadual André Correia, do Democratas do Rio de Janeiro, foi preso em novembro de 2018, durante a Operação Furna da Onça, que investigou um esquema de recebimento de propinas para votar de acordo com o interesse do então governo do Rio de Janeiro. No recurso, a defesa do parlamentar pedia a remessa dos autos da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, argumentando que a competência seria desta última. A relatora é a ministra Carmen Lúcia, que negou o pedido. O julgamento foi retomado com voto vista do ministro Gilmar Mendes, que divergiu da relatora. Como se depende dos autos, especificamente do trecho 89 da denúncia do MPF, trata-se de pagamentos realizados provavelmente para a campanha eleitoral em 2012, conforme esclareceu Carlos Miranda. Na mesma direção, citam-se ainda os trechos 26 e 82 da denúncia. Há mais, entanto, além do pagamento intermediário pela presidência da Alerj, alguns deputados estaduais receberam diretamente do ex-governador Sérgio Cabral doações eleitorais oficiais e oficiosas, prêmios, ou seja, valores pagos ocasionalmente e ainda pagamentos mensais, mensalim, tudo para servirem aos anseios políticos e econômicos da organização criminosa. O ministro Edson Fachin seguiu o entendimento da relatora no sentido de negar provimento e afastar a competência da Justiça Eleitoral. Já os ministros Nunes Marques e Ricardo Lewandowski seguiram o voto divergente de Gilmar Mendes. Por maioria de votos, a turma decidiu a remessa do processo para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Estou dando provimento parcial ao agravo regimental para conceder em parte a ordem ao agravante e declarar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal 0100-860, devendo os autos ser remetidos para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Esclareço que o juízo competente deverá se manifestar sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente nos termos do artigo 567 do Código de Processo Penal. Outro item julgado foi o recurso do ex-deputado federal Washington Reis, atual prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, condenado em segunda instância por crime ambiental. De acordo com a denúncia, os crimes foram cometidos entre 2003 e 2006. Em 2017, Washington Reis recorreu ao Supremo para afastar a inegibilidade prevista na lei da ficha limpa, porque queria concorrer ao cargo de prefeito. 3 anos depois, o recurso seguia pendente de análise. Em agosto de 2020, em questão de ordem, os ministros, por maioria, concederam pedido de suspensão dos efeitos da sentença condenatória até o julgamento final dos embargos apresentados pelo atual prefeito, possibilitando que ele fosse candidato nas eleições municipais de 2020. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, que decidiu pelo desprovimento dos embargos. No mesmo sentido, votaram a ministra Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. O ministro Nunes Marques conheceu em parte. Por maioria de votos, os embargos foram negados, mantida assim a condenação por crime ambiental. Eu chego à conclusão e estou me manifestando no sentido de desprovimento dos embargos de declaração e rejeição da alegação de abolir os crimes decorrente de fato
superveniente como voto. E antes de começar os julgamentos, a segunda turma do STF prestou homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, que completa hoje 15 anos de Suprema Corte. Ricardo Lewandowski tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em 16 de março de 2006. Na sessão da segunda turma ocorrida nesta tarde, os ministros relembraram a trajetória do magistrado. É de imenso orgulho para esse Supremo Tribunal Federal ter o ministro Ricardo Lewandowski como relator de 14 ações civis originárias ajuizadas no Supremo e que questionavam a inércia do Poder Executivo no combate ao coronavírus. A excelência do trabalho do ministro Lewandowski, eu que o acompanho não apenas aqui, mas tenho estado também, no mesmo tempo, também no Tribunal Superior Eleitoral, onde Sua Excelência presidiu as eleições de 2010 com enorme comprometimento, responsabilidade, como é do seu feitio. E, de modo especial, neste período de 5 anos que aqui me encontro, me permitiria destacar o protagonismo de Sua Excelência na efetivação das audiências de custódia. Sua Excelência foi um timoneiro nessa matéria, percorreu os tribunais de justiça do país, tive a oportunidade de, em pelo menos uma dessas audiências, estar ao lado de Sua Excelência, que presidia, então, não só o Supremo Tribunal Federal, como o Conselho Nacional de Justiça, e pôde-se ver o quanto esta iniciativa não apenas fez dialogar uma norma convencional com o direito interno, mas também colocou em prática direitos e garantias fundamentais. Parabenizar o ministro Ricardo Lewandowski, não só pelos 15 anos, né, que completa hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também pelo legado que deixa não só para o Supremo Tribunal Federal, mas para toda a magistratura nacional, né? Uma judicatura de esmero nos votos, a postura em relação aos colegas, aos servidores da casa, aos advogados, principalmente também aos advogados, reconhecido não só pela ordem, mas por toda a advocacia nacional. Eu quero deixar também o meu pleito de reconhecimento. Vossa Excelência é hoje um exemplo, né, de magistrado, né, que espelha toda a magistratura nacional. E amanhã tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, fala para a gente sobre a pauta de julgamentos. Olá, boa noite. Quarta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na pauta, uma ação direta de inconstitucionalidade e 4 recursos extraordinários. Um deles da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em que os ministros devem analisar a constitucionalidade do artigo 273 do Código Penal, que prevê uma pena de 10 a 15 anos para toda pessoa que importa medicamentos sem autorização da Vigilância Sanitária. O Ministério Público Federal e o réu recorreram de uma decisão do TRF da 4ª Região que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo por entender que ele seria desproporcional na medida em que prevê essa mesma pena rigorosa a condutas graves e também bastante distintas. O ministro Luiz Roberto Barroso, quando o tema foi levado a julgamento no plenário virtual para se analisar o reconhecimento ou não da repercussão geral do tema, já que se trata de recurso extraordinário, disse que juízes em todo o Brasil têm interpretado o artigo 273 do Código Penal de forma bastante criativa, justamente para afastar a desproporcionalidade da sanção aplicada por ele, já que estaria sendo aplicado uma pena rigorosa para condutas graves distintas. E deu um exemplo. Essa mesma pena de 10 a 15 anos é aplicada, por exemplo, para aquelas pessoas que falsificam medicações para tratamento de doenças graves e também é aplicado para aquele réu que importa cosméticos sem autorização da Anvisa e que haveria, então, uma possível desproporcionalidade. Esse é um dos temas. Um outro recurso extraordinário da relatoria da ministra Rosa Weber trata de uma discussão para saber se os partidos políticos com aplicações financeiras de curto prazo têm direito à imunidade tributária incidente sobre o IOF, o Imposto sobre as Operações Financeiras. Esses e outros destaques da pauta do plenário você pode conferir amanhã, quarta-feira, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário. A gente acompanha a sessão ao vivo. Eu te espero.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, homologou parcialmente, nesta terça-feira, o plano do governo para conter a Covid-19 entre os indígenas. Definiu prazos para que o Executivo Federal cumpra uma série de medidas. A quarta versão do plano para enfrentar o avanço da Covid-19 entre os povos indígenas ainda foi considerada precária pelo ministro Luiz Roberto Barroso. De acordo com ele, determinações anteriores foram atendidas apenas parcialmente, o que demonstraria uma profunda desarticulação por parte dos órgãos envolvidos na elaboração do documento. O ministro decidiu homologar parcialmente a proposta diante da necessidade de aprovação de plano geral que possa salvar vidas. Mas ele estabeleceu algumas condições, entre elas o prazo de 48 horas para o Ministério da Justiça indicar as pastas responsáveis pela execução das ações de acesso à água potável e saneamento. Também foi determinado um prazo de 15 dias para que o Ministério apresente um plano de execução e monitoramento do Plano Geral, com ações detalhadas, especialmente as que envolvam distribuição de cestas de alimentos, acesso à água limpa, vigilância e informação em saúde. O ministro ainda acolheu o pedido para que seja garantida a prioridade na vacinação dos indígenas de terras não homologadas e urbanos sem acesso ao SUS, em condições de igualdade com os demais povos indígenas. O ministro Marco Aurélio, do STF, decidiu levar para o plenário o julgamento de uma ação do PSB contra a perda de direitos políticos por improbidade administrativa. Na ação, o PSB questiona a redação do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. O trecho prevê como pena a agentes públicos acusados de enriquecimento ilícito a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Para o PSB, essa previsão deve ser excluída da lei e a suspensão dos direitos políticos se restringir a atos dolosos, intencionais. O PSB alega que o trecho da Lei de Improbidade Administrativa questionado é desproporcional, que trata de forma semelhante casos em que houve a intenção de cometer o ato de improbidade e aqueles que, por alguma razão, podem envolver mero atraso numa prestação de contas, por exemplo. Para o partido, a perda dos direitos políticos é uma sanção considerada excepcionalíssima que deve somente ser autorizada em situações em que fica comprovada a intenção de lesar a administração pública e obter, assim, enriquecimento ilícito. O relator, ministro Marco Aurélio, dispensou a análise do pedido de liminar e, adotando o rito previsto na Lei das Ações Diretas de Inconstitucionalidades, encaminhou o caso diretamente ao plenário do STF. Ao adotar o rito abreviado para o julgamento da ação, o relator, ministro Marco Aurélio, pediu manifestação da Advocacia Geral da União e parecer da Procuradoria-Geral da República. E veja a seguir, o Conselho Nacional de Justiça faz nova recomendação para o enfrentamento da pandemia no sistema penitenciário. Voltamos em instantes. A Constituição de 1988 merece destaque principalmente por ter trazido grandes inovações e garantias aos cidadãos. Um dos principais pontos da Constituição Federal é justamente o acesso à educação como garantia do Estado aos seus cidadãos. O Conselho Nacional de Justiça emitiu nova recomendação para o enfrentamento à Covid-19 em prisões e também no sistema socioeducativo. A recomendação se soma a outras 3 que o CNJ vem fazendo ao Judiciário desde o começo da pandemia. A nova medida leva em conta a continuidade da crise sanitária, as novas variantes de coronavírus e a necessidade de se atualizar as medidas de proteção à saúde de presos, menores infratores e pessoas que trabalham no sistema. Segundo a recomendação, tribunais e magistrados devem, por exemplo, assegurar o controle judicial das prisões por meio de audiências de custódia. Substituir a privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência por prisão domiciliar sempre que possível. Realizar audiências e outros atos processuais por videoconferência. Assegurar o direito de presos e menores infratores ao contato com a família. Adequar a ocupação das unidades socioeducativas aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, que proíbe a superlotação. Fazer campanhas informativas e ações de cuidado em saúde. Monitorar os casos confirmados de infecção e reinfecção por Covid-19.
O CNJ também recomenda que as penas pecuniárias decretadas durante o estado de emergência de saúde pública sejam destinadas à compra de medicamentos e equipamentos de limpeza e proteção à saúde para as prisões e centros socioeducativos para menores infratores. A recomendação ainda vai ser validada pelo plenário do CNJ, mas já está em vigor. Ela se estende até 31 de dezembro deste ano e pode ser reavaliada dependendo da situação da pandemia no país. O Superior Tribunal de Justiça determinou que é da competência da Justiça Federal apurar crime relacionado ao apagão no Amapá. No dia 3 de novembro, no ano passado, um blackout originado na subestação de energia elétrica em Macapá provocou o corte de 95% da carga de energia em todo o estado do Amapá. Um incêndio no transformador teria provocado a queda na transmissão. Na época, medidas de urgência foram decididas pelo juízo da Terceira Vara Criminal de Auditoria Militar da comarca de Macapá. Mas surgiu um conflito de competência que foi submetido ao STJ. Seria a Justiça Estadual ou a Federal a competente por conhecer questões relativas ao inquérito da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor e a uma medida cautelar em trâmite na Justiça Estadual? A 4ª Vara Federal Criminal de Macapá afirmou ser competência dela e destacou que eventual crime teria sido cometido contra serviços e instalações da União. Além disso, apontou a existência de um inquérito instaurado pela Polícia Federal. Já a 3ª Vara Criminal e de Auditoria Militar de Macapá afirmou que a Vara Federal não tem poderes para impor sua jurisdição e determinar que o magistrado estadual desconstitua a sua decisão. Segundo o relator do conflito de competência, ministro Ribeiro Dantas, a Constituição Federal define que cabe à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e as instalações de energia elétrica. Por isso, no caso concreto, ainda que se reconheça a lesão a direitos dos consumidores, é inegável também os interesses da União e da Agência Nacional de Energia Elétrica, o que atrai a competência federal. Desta forma, a 3ª Seção decidiu que a apuração de eventual crime relacionado ao apagão no estado do Amapá é competência da Justiça Federal. E no próximo bloco, TSE e Governo Federal firmam um plano de trabalho para colocar a Identificação Civil Nacional em funcionamento. Voltamos já. A Identificação Civil Nacional, também conhecida como ICN, vai trazer mais segurança e facilidade para os brasileiros. A ferramenta vai ser a maior base de dados do poder público e surgiu por iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral. TSE e Governo Federal assinaram um acordo de cooperação técnica e firmaram um plano de trabalho para colocar a ICN em funcionamento. Identificar todos os brasileiros pela biometria é um dos principais desafios da Justiça Eleitoral nos próximos anos. Depois da realização das eleições, ministros Onyx e Paulo Guedes, eu considero esse talvez o principal projeto em curso aqui no Tribunal Superior Eleitoral. A Identificação Civil Nacional vai ser a maior base de dados do poder público brasileiro e vai permitir que o cidadão tenha um registro único e confirmado pela biometria. Esse processo que nós conseguimos acelerar a partir desse termo de cooperação técnica, ele vai trazer simplificação para a vida do cidadão, ele vai trazer segurança para toda e qualquer operação que se faça a partir da identidade. Com isto, nós estaremos entregando à sociedade brasileira um sistema de identificação absolutamente simplificado e que traz a segurança de combater algo que tem que ser uma preocupação constante de todos os poderes, combater a fraude. Tribunal Superior Eleitoral, Secretaria-Geral da Presidência da República e Ministério da Economia assinaram um acordo de cooperação técnica e firmaram um plano de trabalho para colocar a ICN em funcionamento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou a importância da Justiça Eleitoral para viabilizar o projeto. Isso é uma revolução silenciosa, cujo objetivo é valorizar a cidadania de cada brasileiro. O presidente do TSE destacou os benefícios que a ICN vai trazer para os brasileiros. Essa identificação civil nacional, ela tem dois grandes papéis: simplificar a vida dos cidadãos e permitir a conferência dos dados de cada cidadão, evitando fraudes tanto no setor público quanto
no setor privado. Ninguém mais será invisível e, além disso, com a conferência desses dados, com a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral, nós estaremos facilitando a vida das pessoas e eliminando as fraudes. E sempre lembrando, essa é uma conferência que sempre terá a anuência do interessado e, portanto, não há nenhuma violação de privacidade e tudo aqui é feito em pleno respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é, na verdade, uma política para o bem das pessoas. E, portanto, o Estado, em qualquer que seja o governo, existe mesmo, é para fazer com que a vida das pessoas seja melhor. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa obrigação e é isso que nós estamos fazendo aqui. O Jornal da Justiça fica por aqui. Você vai assistir em seguida uma reportagem especial que conta a trajetória do ministro Ricardo Lewandowski. Está completando hoje 15 anos no Supremo Tribunal Federal. Uma boa noite para você. Até amanhã.